A inadimplência no Brasil é a maior dos últimos 15 anos. Assunto para a coluna Capital SA do Correio Brasiliense. Com ela que está de volta, Samanta Salum. Boa noite. Boa noite, Mobile. Gente, sabe aquela história? Devo, não nego, pago quando puder. Pois é, cerca de 80% das famílias do país estão endividadas. O aumento das dívidas em atraso sinaliza que o atual nível começa a ultrapassar o limite da capacidade de pagamento dos brasileiros. Somente no Distrito Federal, 456 mil famílias estão com as contas em atraso e 190 mil afirmaram que não têm condições de pagar as suas dívidas. O percentual de famílias endividadas no DF está um pouco abaixo da média nacional. Ela alcançou 73% em agosto deste ano. É o 6º mês consecutivo de alta. Ao todo, são 780 mil famílias aqui no DF, na capital federal, com algum tipo de dívida a vencer, nas diferentes modalidades de crédito. O índice das famílias brasileiras com dívidas em atraso atingiu o maior patamar da série histórica, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que essa pesquisa é feita desde 2010. O percentual no país chega a 30,4%. E o número das que não têm condições de quitar as dívidas atrasadas também subiu, atingindo quase 13%, o maior índice desde dezembro de 2024. Esse avanço contínuo na inadimplência reforça a importância de iniciativas de educação financeira e do uso consciente do crédito. E quem explica mais para a gente é o economista-chefe da CNC, Fábio Bentes. Vamos ouvir. A inadimplência entre os consumidores brasileiros atingiu um recorde no mês de agosto. Esse resultado, embora seja altamente negativo, não chega a surpreender. Segundo dados até do próprio Banco Central e da CNC, a inadimplência no Brasil vem crescendo desde o início do ano. E é um movimento compatível com o atual patamar de taxa de juros no Brasil. A taxa básica de juros hoje se encontra num nível recorde e esse movimento de aumento da Selic ainda não foi completamente capturado pela taxa de juros na ponta. Hoje a taxa média de juros cobrada das famílias brasileiras se encontra no maior patamar em mais de 2 anos. Portanto, é um dado negativo, reflexo do momento pelo qual passa a economia nesse momento, um momento de... E essa inadimplência avançou, sobretudo, entre as famílias com renda acima de 3 salários mínimos, com destaque para o grupo que recebe mais de 10 salários. A pesquisa ainda mostra que cresceu o número desses compromissos entre 3 e 6 meses, o que eleva a pressão sobre o orçamento em curto prazo. E agora, mudando de assunto, vamos falar sobre como andam as obras de recuperação dos viadutos no Eixão Norte. O Ministério Público do Distrito Federal pediu ao GDF reforço de mão de obra para que a previsão, a expectativa do término dessa obra seja no primeiro semestre de 2026. Que seja cumprida esse prazo. O MP fez uma vistoria técnica na obra de recuperação estrutural dos viadutos. Até agora, 34% da obra está concluída. Acompanharam também a vistoria o procurador distrital dos direitos do cidadão, Eduardo Sabo, e os engenheiros civis do MPDFT. A equipe foi recebida pelo presidente da Novacap, Fernando Leite. O procurador Eduardo Sabo falou com a gente, vamos ver. É uma obra que impacta verdadeiramente o cotidiano das pessoas. Impacta com relação à mobilidade urbana, com relação aos veículos, e é uma obra complexa. Complexa porque houve a necessidade de uma revisão do próprio projeto, porque aos engenheiros constatarem as fissuras, verificaram que havia necessidade de abrir janelas de inspeção em toda a estrutura, porque ela estava absolutamente comprometida.
e se fez o certo. E agora, com o aditivo, vai se redimensionar a obra toda e fazendo com que ela seja efetivamente acelerada, com mais pessoas trabalhando, para que nós possamos entregar ela concluída no primeiro trimestre, pelo menos a parte de baixo, para oferecer esse trânsito, primeiro trimestre do ano que vem. A gente espera que essa obra realmente então seja entregue no máximo até o ano que vem. Bem, hoje esses são os meus destaques do dia. Muito obrigada e até quinta-feira eu volto com você, Mogli. É isso, até quinta-feira. Samantha Salum, que está de volta no nosso JL. Obrigado pelas informações, então. Bom descanso e lembrando, viu? Basta você apontar para o QR Code que agora mudou, não está mais aqui embaixo, ó, está no cantinho da sua tela para você ter a íntegra da coluna Capital SA do Correio Brasiliense com ela, Samantha Salum. Obrigado, Samantha. Boa noite. Bom trabalho para você.